Fala pessoal, bom dia. Esse assunto da volta do Rodox aí me tá fazendo pensar bastante coisa, ter muita ideia assim. E eu tava pensando, cara, que seria massa se o Rodox tocasse algumas músicas da carreira solo do Rodolfo. Já pensou? Uma versão mais pesada, mais assim, com a cara do Rodox mesmo. Porque da mesma forma que o Rodolfo na carreira solo dele trouxe algumas músicas do Rodox para serem tocadas ao vivo com a banda solo dele, por que não então trazer pro Rodox algumas músicas da carreira solo do Rodolfo? E talvez uma versão mais pesada. Tem várias ali que ficariam boas, né? Tipo, quem conhece o Santidade ao Senhor tem a música Nação Santa, tem no segundo disco, tem Saudade de Casa, que é um punk rock, um emocore. Não é menos pesada do que Foi Bom Esperar, no segundo disco do Rodox, entendeu? E são umas letras assim que você fala assim, mas o Rodox não é uma banda gospel extremamente proselitista, né? Mas tudo bem, se você pega a música Saudade de Casa, não vai ter aquela letra claramente proselitista, né? E a carreira solo do Rodolfo tem várias músicas assim, cara. Ao Redor do Rei ela é mais... tem uma letra mais gospel, assim, mas ela é muito boa, cara. Se pegasse uma pegada, colocasse uma pegada do Rodox, assim, cara, e tem a música mais pesada. Na verdade, é uma das músicas mais pesadas da carreira do Rodolfo. É da carreira solo dele, que é daquele disco RABT, Rompendo as Barreiras do Templo, que é aquela Mate a Besta. Ficaria muito massa com o Rodox tocando ao vivo. E eu não sei, né? Tem os outros integrantes que não são crentes, né? Como eu disse aqui, talvez o Fernandão seja um cara mais aberto a isso. Talvez ele esteja, assim, passando um processo de conversão, e Deus queira que sim. Mas também a gente sabe que no Rodox é o Rodolfo que é o líder, né, cara? Então ele meio que... ele faz a letra que ele quiser ali. Mas seria muito massa se da mesma forma que ele tocou o Rodox na carreira solo dele, se ele trouxesse algumas músicas da carreira solo dele pro Rodox. Acho que daria muito certo, assim, tipo. E ainda tem alguns integrantes para serem revelados ali, né? Parece ter um guitarrista, Pedro, o Patrick Laplan, que era o baixista que tocou no Los Hermanos também, e o Fernandão, e provavelmente vai ter pelo menos um guitarrista, um baixista. Tomara que o Rodolfo ache alguém crente mesmo para fazer essa ligação, essa base, né? E para dar mais essa cara cristã pra banda, né? Acho que seria bem legal. E vamos torcer, né, cara, pra que eles animem pra gravar um novo disco, né? O terceiro disco. Desenterrar aquelas demos. Às vezes o Rodolfo tem mais várias músicas aí guardadas. Coisas mais pesadas ideias mais pesadas que ele teve nesses últimos anos, e que ele não achou muito pesada pra carreira solo dele, e que ele poderia lançar pro Rodox, cara. Mas na verdade eu tô forçando um pouco, assim. Eu acho que o Rodolfo... tô querendo ser otimista demais, mas acho que o Rodolfo não vai animar a gravar um disco novo do Rodox. Eu acredito, assim, no fundo. Por mais que eu queira, eu acho que não vai ter novo disco do Rodox. Talvez tenha alguma música, algum single, assim, avulso, mas um disco novo eu acho bem difícil, né? Eu acho que o Rodolfo vai vir muito focado na carreira solo dele daqui pra frente. E espero que numa pegada mais rock, mais pesada.
Mas essa ideia que eu comentei no outro vídeo, que o Rodolfo deu a entender que ele acha que ele já tocou demais para cristãos, demais para convertidos já, né? Que a carreira, como eu disse, a carreira solo dele é focada para convertidos, entendeu? Dificilmente um cara que não é crente, dificilmente um cara que não é cristão vai ficar ouvindo a carreira solo do Rodolfo. Então, eu acho que ele tá com uma ideia de voltar a fazer um som mais pesado para chamar a atenção de uma galera que ainda não é convertida, não é crente, entendeu? Que eu acho que a banda cristã, às vezes até nas gringas, né, cara, nos Estados Unidos, que é muito forte isso, talvez tenha muito essa característica dos caras fazerem um metal. Você pega August Burns Red, Devil Wears Prada, né, que infelizmente eles nem se consideram mais bandas cristãs. Isso é muito triste e até um assunto que eu queria falar em outro vídeo. Mas você vê que no começo eles são muito respeitados até pelo meio secular, né? Pelos fãs seculares. Então, às vezes são bandas que auxiliaram no processo de conversão de muita gente, entendeu? E o Rodolfo talvez esteja, se ele está com essa ideia, talvez sim, ele possa gravar mais um disco do Rodox, né? Bem pesado, assim, pra chamar a atenção, até porque o meio gospel, o rock cristão gospel, o rock cristão brasileiro, o rock gospel brasileiro é muito fraco, né? Tem muita pouca variedade e ele poderia sanar bastante dessa carência, assim. Mas é isso, pessoal, falando um pouco mais sobre isso e talvez seja um assunto que a gente continue conversando nos próximos dias aqui no canal, essa volta do Rodox. E é um assunto que eu também tô usando assim pra me animar a gravar, voltar a gravar vídeos, né? Pra dar um pontapé assim em mim pra voltar a gravar vídeos. Espero aí, se Deus permitir, gravar mais vídeos em 2026, né? E 2025 foi um ano bem paulado assim pra mim, no âmbito pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Não tenham ídolos, leiam a Bíblia. Um grande abraço. Tchau.